vez estamos na casa do Senhor. Estes hinos que nós cantamos trazem alegria à nossa alma, não é verdade? Eu fico pensando quando nós cantamos bonitos assim, lá no céu, nós vamos cantar a Deus. E lá no céu as nossas vozes vão ser as vozes mais bonitas. Não é preciso treinamento como ministério a voz aqui. Não é errado, é? Mas lá no céu aqui temos aí 60, 70, 80 pessoas. Lá no céu vai ser um mundo que ninguém pode contar. Levando e bendizendo o nosso Deus. Senhor nosso Deus, neste momento, quando vamos ler a tua palavra, que o teu Espírito Santo fala ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, versos 16 a 34. Atos capítulo 16, versos 16 a 34, diz assim o escritor inspirado: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saía ao encontro de uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual a adivinhão dava grande lucro aos seus senhores. Esta seguindo ao Paulo e a nós, clamando, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo-se estes senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram acertá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos acertos, não foram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés num tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo as portas abertas, as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo-lhe, saltou dentro, e todo o treino se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Mais uma vez te pedimos que, ao lermos a tua palavra, possamos ouvir a tua voz pelo Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Paulo e Silas na prisão. Desde o primeiro século da nossa era, houve prisões. Prisões para castigar os criminosos, aqueles que praticam ações injustas que causam prejuízo a outras pessoas. Prisões são necessárias para que haja paz
no meio da sociedade. Mas sempre houve prisões e há prisões de maneira injusta para pessoas que não cometerem crime algum ou qualquer tipo de injustiça. Dá para pensar que quando o mundo daqueles dias era um punhadinho de pessoas, hoje um mundo com mais de 7 bilhões de pessoas, se houve presos naqueles dias, hoje as prisões, de acordo com as estatísticas, estão superlotadas. Não há mais lugar para presos. E o governo tem que gastar mais dinheiro. E esse dinheiro que o governo gasta sai dos nossos bolsos. Aqui no Canadá nós sabemos de alguns que foram presos injustamente. Alguns por 30 anos, outros por 25, outros por 50 anos. E depois foram libertos porque eles examinaram de novo o julgamento que eles tiveram e compreenderam que eles não tinham culpa alguma de estar presos. No texto em estudo, nós temos uma história que nos fala dos homens, Paulo e Silas, que foram presos injustamente. Dois servos de Deus que pregavam a palavra santa de Deus e quando um dia iam para a reunião de oração, saíam ao encontro deles e uma jovem que tinha espírito de adivinhação que dava grande lucro àqueles senhores que a consultavam. Um adivinhador, seja homem ou mulher, trabalha por um espírito do diabo. É um agente do diabo. Temos a certeza disso, porque Deus condena não só os adivinhos, mas também aqueles que nos consultam. Em Deuteronômio capítulo 18, versos 16 a 18, Moisés, a visão do povo de Israel, disse: ao entrar na terra prometida, que não se deveriam prender aos adivinhos, nem prognosticadores, nem agoreiros, nem mágicos, pois é abominação ao Senhor. E abominação significa coisa detestável, coisa repugnante, coisa imunda. Um espírito de adivinhação faz parte dos espíritos do diabo, a quem Paulo chama de espíritos da maldade. E o mundo está cheio deles. O mundo está cheio deles, até mesmo em muitas igrejas. Há, por exemplo, igrejas espíritas, cujas pessoas falam diretamente com os espíritos e os espíritos para eles. Quando eu estive no Brasil, tivemos um pastor que foi falar para os estudantes do seminário. Um pastor que antes era espírita, mas tinha um avô que orava por ele todos os dias. E um dia, ela convidou ele para ir à igreja. E ele via avós bispo, ela era membro da Igreja Batista, onde havia uma série de conferências evangelísticas. E um dia, a avó convidou-lhe para ir à igreja. O Espírito dizia-lhe, só que eu via, a avó não via nada, não vai à Igreja Batista. Mas ele foi. E naquele serviço evangelístico, ele compreendeu que estava errado. Ele compreendeu que estava seguindo o caminho do diabo e não o caminho de Deus. Ele entregou-se na vida ao Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele ia pelo caminho, o Espírito continuava a dizer, não vais para a Igreja Batista. Mas ele foi. Ele se converteu. Sentiu o chamado para servir a Deus. E ele, naquele tempo, ele andava correndo no Brasil, pregando em todas as igrejas, em condenação da religião chamada espírita. Meus irmãos, o mundo está cheio deles. E nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado para não dar ouvidos àqueles que pregam mentira e não a verdade. A jovem que seguia Paulo e Silas, quando eles iam para uma reunião de oração, tinha um espírito de adivinhação. E através desse espírito ela tentou convencer Paulo e Silas. Estes homens que nos ensinam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, dizia ela.
E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te digo, que saias dela, e na mesma hora saiu. Atos 16, 17 e 18. E aqueles que tinham grande lucro no cheio de gozos, porque consultavam aquela adivinhadora, ficaram irados. Ficaram irados porque eles, vendo a esperança do seu lucro que estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça dos magistrados para que eles fossem presos. E eles acabaram por ser presos, irmãos. Verso 22 a 23. Mas antes de ser presos, os magistrados, os governantes daquele lugar, mandaram os filhos para deles e os espancaram no corpo. Eu fico pensando, irmão, levar pancadas no corpo sem a roupa. Quantas marcas ficaram nas costas deles? Sangue a correr. Agora, não foi por acaso que Paulo e Silas foram presos. Porque para Deus não há por acaso. Há 5 razões que provam o motivo da sua prisão. A primeira razão: Deus estava envolvido no milagre de Paulo. Verso 18. Como homens de Deus, Paulo e Silas, que anunciavam o caminho da salvação, foram presos numa prisão que, segundo diz a tradição, era uma prisão suja, uma prisão cheia de ratos, uma prisão que cheirava mal 24 horas por dia. Mas foi uma prisão assim tão suja e inconfortável que Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos ao Senhor. Por isso, nesta história dos homens de Deus, foram presos injustamente. Coisas maravilhosas aconteceram porque Deus estava com eles. No milagre feito por Paulo, a jovem tinha o espírito adivinhador. Paulo foi um instrumento que Deus usou para expulsar aquele espírito demoníaco. Por isso, quando ele disse: em nome de Jesus Cristo não saias dela, e na mesma hora saí. Deus estava com Paulo. É bom notar que Paulo não orou pedindo as mesmas coisas, nem deu ordens a Deus, nem tocou nas mãos para expulsar o espírito mal daquela jovem, como muitos fazem hoje. Eu já presenciei isto no Brasil. Eu já vi na igreja pregadores orando para cura ou para expulsar demónios, repetir as mesmas palavras constantemente, irmãos, dando ordens a Deus para que Deus fizesse algo. Deus não precisa receber ordens de novo. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Deus sabe o que tem a fazer. Nós não precisamos estar clamando, tens assim, tens assado. Nós só oramos a Deus, entregamos nas suas mãos, e Deus há de fazer aquilo que tem para fazer no seu tempo determinado e não como nós queremos. O que a jovem disse de Paulo e Silas foi uma maneira astuta para convencê-los que ela era crente. Quando ela disse: estes homens nos anunciam o caminho da salvação. Mas Paulo não aceitou as palavras dela como verdadeiras. E porquê, meus irmãos? Porque se ele aceitasse as palavras dela, estava prejudicando o Evangelho da graça de Deus. Porque a jovem falava pelo poder do demônio, agente do diabo, que num minuto diz uma meia verdade, mas para convencer as pessoas, mas logo em seguida ele diz 1 milhão de mentiras que parecem ser verdades. É assim que o diabo trabalha. Já faz algum tempo que eu vi um cientista cristão falar numa mensagem que gravou num vídeo que o remédio que se compra para matar ratos, não tem bem, 95% é feito de comida boa e 5% é que tem o veneno para matar o rato. Por quê? 95% de comida boa. Por quê?
Porque se não tiver comida boa, não atrai o rato para comer e ser morto. É assim que o diabo trabalha. Ele diz um pepino verdade, mas nunca se diz vem o veneno para destruir a vida daqueles que dão ouvidos a Ele, em vez de darem ouvidos a Deus, em vez de darem ouvidos à palavra de Deus, em vez de obedecer ao seu escrito sagrado. E viver a vida é obediência à sua palavra. E como é triste saber que milhares de pessoas estão deixando de dar ouvidos a Deus e estão deixando de cair nas armadilhas do diabo. Mas aos olhos de Deus, a verdade e a mentira não se podem misturar. Deus estava envolvido no milagre que Paulo fez. Mas aquele povo violento, em vez de dar graças a Deus, se indignou e contribuiu para a prisão de Paulo. Por que aquele povo procedeu assim tão violento? Porque o seu interesse estava voltado para as coisas desta vida. O seu interesse estava voltado para o dinheiro, para as coisas materiais. Eles só queriam o seu bem-estar e não queriam saber da verdade. Não queriam saber daqueles que pregam esta verdade santa e pura que transforma a nossa vida. Rejeitaram o Evangelho da graça de Deus pregado por Paulo e Silas em troca pelo livro que aquela jovem adivinhadora dava àqueles que a consultavam. Como é triste saber que ainda hoje milhares de pessoas estão consultando adivinhos ao serviço do diabo para resolver os seus problemas em vez de voltar para Deus, em vez de buscar a Deus no mais profundo do seu coração e seguir a orientação que Ele dá para que seus problemas sejam resolvidos e eles vivem em paz e harmonia como nós vivemos. Não é verdade que nós vivemos em paz e harmonia? Até mesmo nas piores circunstâncias da vida, nós temos paz em nosso coração, porque não é a paz que o mundo oferece, é a paz que Jesus Cristo dá, porque Ele mesmo é a verdadeira paz, Ele é a nossa paz. Mesmo no meio das piores tribulações, nós podemos ter paz, porque Cristo continua conosco. Triste é ver pessoas sendo enganadas. Mais importante ainda é que elas busquem solução para os seus problemas, mas continuam presas no pior dos problemas, o pecado. Continuam presas ao pecado e não querem ouvir a verdade. Continuam presas ao inimigo e rejeitam a verdade. Paulo e Silas foram presos injustamente, mas mesmo presos, eles levaram a Deus. Eles cantaram livros a Deus. Eles testemunharam da luz verdadeira que ilumina a todo o caminho. A segunda razão, ele estava envolvido na prisão de Paulo e Silas para dar a oportunidade de salvação aos presos. Este tinha um propósito santo e bom, o qual Paulo escreveu mais tarde na sua carta aos Filipenses, e as coisas que me aconteceram contribuíram para melhor proveito do Evangelho, pelo que muitos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões desde agora, ousaram falar mais confiadamente e sem temor. As prisões de Paulo deram um resultado maravilhoso para que muitas almas fossem salvas, para que os crentes da igreja testemunhassem sem medo e com o poder do alto, para que essas almas possam receber a vida eterna. Paulo nos lembra que com Deus não há acidentes. O ministério que ele recebeu do Senhor não foi interrompido pelas prisões. Muito ao contrário, contribuiu para que mais pessoas proclamassem o Evangelho da graça de Deus. É por isso que mais tarde o apóstolo Paulo também escreveu: e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto.
Terceira razão, Deus estava envolvido na oração de Paulo e Silas, naquela prisão de espírito. O que nos lembra o que nos faz lembrar mais nas palavras de Jesus Cristo, em Mateus 7:20, que diz: estarei desde a três reunidos no meu nome, diz Deus, eu estarei no meio dele. Meus irmãos, não estamos sozinhos, nem na prisão, em qualquer lugar onde nós estivermos, Deus está conosco, para nos fazer lembrar que nós podemos ser vitoriosos em todas as perdas que possamos enfrentar neste mundo. Eles começaram a orar e a levar a Deus, como diz o verso 25, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os seus presos escutavam. Paulo e Silas, naquela prisão, amarrados a um tronco, inconfortáveis, com má cheiro, talvez ratos de volta deles, em vez de eles fazerem complicação a Deus, eles oravam. Eles não disseram a Deus para fazer algo por eles. Eles cantavam em voz a Deus. Eles começaram a orar. Que testemunho poderoso! Testemunho que não foi fácil nenhuma prisão, com os pés amarrados, presos. Orar e cantar em voz a Deus. Que, segundo diz a tradição, a prisão era cheia de ratos. E eles, sem poder valer-se deles ao escudo, suportando um cheiro, cantavam em voz a Deus. Mas eles o fizeram, porque a fé deles não estava numa região humana, mas em Deus que estava com eles. E onde Deus está, não há escuridão, porque Deus é luz. Mas, irmãos, oração e louvor são duas armas poderosas para obtermos grandes vitórias. Por exemplo, quando Josafá, rei de Israel, estava em dificuldade para vencer o inimigo que vinha contra Josafá, clamou a Deus por ajuda. E Deus lhe respondeu: não vos assusteis, por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. É Deus que nos defende. É Deus que vai à nossa frente para nos conduzir. É Deus que nos dá poder. É Deus que nos dá sabedoria para enfrentarmos o inimigo. E assim Josafá fez. Levou ao Senhor, porque a sua fidelidade é para sempre. E há tempo de começarem com alegria a levar a Deus o Senhor dos emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas que vieram contra Judá. Foram desbaratados e Josafá fez vitorioso. Isto nos ensina que com Josafá, Paulo e Silas, nós também podemos ser vitoriosos em meio às dificuldades que nós possamos enfrentar nesta vida. Porque Deus pode usar as armas da nossa oração e louvor para nos dar a vitória. Com licença. O mundo de hoje está preso pelo pecado. O mundo de hoje precisa de Deus. E não é verdade que muitas pessoas têm ouvido o Evangelho. Nesta igreja, muitas pessoas já passaram por aqui e ouviram o Evangelho, mas continuam nas trevas. Se sentem melhor presos ao pecado, que finalmente os levará para o inferno, onde há ranger de dentes e condenação para sempre. O mundo de hoje está preso pelo pecado, mas também precisa de ouvir as boas novas, e nós devemos usar cada oportunidade para proclamar o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho que salva, o Evangelho que transforma, o Evangelho que transforma o nosso coração desobediente num coração obediente à palavra de Deus. A quarta razão que Deus estava envolvido foi no terremoto que havia explodido a prisão. O grande terremoto foi a resposta de Deus à oração de Paulo e Silas, que mesmo com as coisas a correr sangue e os pés amarrados, eles exaltaram o nome de Deus.
Com o grande terremoto, Deus abriu, poderia ter reduzido toda a prisão em pó e assim matar todos os presos. Mas Deus controlou as coisas para que nada disso acontecesse, a fim de dar oportunidade a todos os presos de serem libertos da pior de todas as prisões, o pecado. Abrir as portas da prisão, Deus estava abrindo a porta da salvação a todos os presos, mas só seriam salvos aqueles que crescem no nome de Jesus Cristo. Agora, qual foi a reação do carcereiro ao ver as portas da prisão abertas? Diz o texto, no verso 27, queria matar-se, que todos os presos tinham fugido, mas Paulo, que estava com atenção especial no carcereiro, clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Quando o carcereiro pôs Paulo e Silas na prisão, sua conduta foi de crueldade contra os servos de Deus. Se Paulo fosse um homem de vingança, teria deixado que o carcereiro se matasse. Mas como homem de Deus, ele preferiu obedecer ao mandamento de Deus, que diz: amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam. Meus irmãos, não é fácil fazer isto. Não é fácil amar um inimigo, bendizer aqueles que nos tratam mal, fazer bem aos que nos odeiam. Não é fácil fazer isto, mas foi lá na prisão escura e nojenta, suja, que Paulo, em vez de reclamar, ele orou a Deus, porque ele sabia que a obra era de Deus e não dele, ele era apenas um instrumento nas mãos de Deus. A quinta razão dele estava envolvido na salvação do carcereiro. Até ao dia que o carcereiro prendeu Paulo e Silas, ele era considerado como um homem de posição elevada. E Paulo e Silas numa posição de humilhação. Mas agora o carcereiro reconheceu que estava numa prisão muito pior do que a de Paulo. Ele reconheceu que estava preso à prisão do pecado, a pior de todas as prisões, é o pecado. Por isso, ao conhecer que ele estava no pecado, ele se voltou para Paulo e Silas e disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Pelo que Paulo respondeu: creio no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Paulo não disse: guarda a lei e pratica o seu jeito. Paulo não disse: segue uma religião qualquer. Paulo não disse: faz boas obras. Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo, a luz do mundo. Crê no Senhor Jesus Cristo, o pão da vida. Crê no Senhor Jesus Cristo, a água da vida. Crê no Senhor Jesus Cristo, a esperança da glória. Crê, crê, crê. Quer dizer, recebe Jesus Cristo. Porque Ele é o pão da vida. Ele é o pão espiritual que alimenta a nossa alma. Ele é o pão que dá vida, não só agora neste mundo, mas por toda a eternidade. A luz que ilumina a nossa alma. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Deus permitiu que Paulo e Silas fossem presos. Um propósito pessoal para a salvação do carcereiro e de presos, porque eu creio que muitos presos foram salvos. Eu creio. Antes o carcereiro era um inimigo de Paulo e Silas, mas agora se tornou um amigo deles. Amigo de tal maneira que, ao manifestar a alegria da salvação, ele preferiu ser o verdadeiro filho de Deus
manifestou interesse pelo bem-estar do Padre Silas. Levei-os para a sua casa, levei as feridas nas coxas e naturalmente são seco enquanto ele esteve na prisão. Depois ele chamou-os por uma mesa e comeram juntos uma refeição abençoada na paz e no amor de Deus. Portanto, para terminar, ao examinarmos esta história comovente, aprendemos que aconteceu com a prisão de Paulo, que aconteceu um milagre após o outro. O milagre da expulsão do espírito maligno através de Paulo, porque Deus estava com ele. O milagre da resposta à oração de Paulo e Silas na prisão, visto no grande terremoto que não matou ninguém na prisão, porque Deus estava presente naquela prisão, na vida dos seus servos. O milagre da salvação do carcereiro e da sua família, porque Deus estava envolvido na vida dos seus servos. A prisão injusta de Paulo e Silas, que nos faz sofrer, que os fez sofrer muito, contribuir para o bem do reino de Deus representado na sua igreja, porque eles mesmos, sendo maltratados, testemunharam de Cristo e o poder de Deus para a salvação pela vida deles. Se Paulo e Silas, numa prisão escura e suja, sofrendo as dores das pancadas que levaram, testemunharam da sua fé em Cristo, será que nós também não podemos testemunhar da nossa fé em Cristo? Será que nós não podemos usar cada oportunidade que nós temos, em vez de fugir, falar do nome de Cristo, falar do Evangelho, falar do poder de Deus, falar da sua santa e bendita palavra, onde nós podemos encontrar solução, não só para a nossa salvação, mas para todos os problemas da vida, onde nós podemos encontrar liberdade da prisão do pecado. Que Deus abra portas e ajude a cada um de nós a ser fiéis em proclamar esta palavra santa, poderosa e eterna. Amém? Amém. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por tua palavra, te agradecemos pela vida dos teus servos que pregaram a tua palavra em circunstâncias difíceis, presos, maltratados, espancados, passaram fome, dormiram na rua, mas eles continuaram vivos. Por isso esta palavra chegou até nós hoje, porque Deus estava envolvido na vida deles. Deus também está envolvido na nossa vida e nós pedimos que nos unes com poder e sabedoria para falar do teu nome às almas perdidas que vivem ao nosso redor. Abençoa, portanto, a vida de cada um de nós e faz cada um de nós testemunhos para honrar e glorificar o teu nome com a tua santa e bendita palavra. Em nome